Bom dia! E aí, como foi o fim de semana? Descansaram bastante? Curtiram bastante a família? Tenho certeza que sim. Depois de uma semana intensa de muito estudo, onde realizamos as nossas avaliações parciais do terceiro bimestre, vamos iniciar mais uma semana. Vocês já tiveram a aula de português com a tia Marta e agora nós vamos para a nossa aula de habilidades digitais. Hoje, segunda-feira, dia 21/9/2020. Vamos começar? Então, no seu livro didático, nas páginas 40 e 41, nós vamos estudar a lição 5. E o tema da lição 5 é organizando as peças. Quais peças, né? Eu coloquei aqui algumas imagens de organização de algumas peças. Nesse caso, peças de quebra-cabeça, né? E para a gente organizar peças de um quebra-cabeça, a gente precisa de planejamento, de muita atenção, em alguns casos de orientação, né? Para que o nosso objetivo, que é a organização das pecinhas do quebra-cabeça, ele seja alcançado, que é conseguir montar todas, né? E trazendo para a nossa aula, para o nosso livro, que peças são essas, tia? Então, você vai observar essa imagem. Veja bem, nós temos uma palavra central, né? Duas palavras, mapas mentais, e algumas ramificações, que são essas linhas, essas setas, esses galhos interligados com a ideia central. E essas ramificações, elas estão bem coloridas, elas contêm palavras e desenhos. Vocês já viram algo do tipo, parecido mais ou menos com essa imagem aí? Então vamos continuar. Na primeira questão da nossa atividade diz o seguinte: compare as imagens. Então, temos aí duas imagens e nós vamos escrever as diferenças entre as duas imagens. Então, eu diria que a cena 1 está desorganizada, está bagunçada. E na cena 2, o ambiente está organizado, tudo está em ordem, os papéis, os objetos, não é assim? Eu coloquei a minha resposta, mas como a tia sempre diz, você pode colocar a sua, né? Então, gente, vocês viram que naquelas duas imagens da primeira questão, a gente comparou, né? E a gente viu a organização em uma e a desorganização na outra. Então, na internet, as informações são tantas que elas também precisam ser organizadas. E como eu posso organizar tantas informações que circulam na internet? Lógico que aquelas que me interessam. Eu posso construir um mapa mental. Como assim? Um mapa mental? Gente, um mapa mental é uma ferramenta utilizada para organizar, memorizar ou analisar
visualizar um conteúdo em específico. Vocês lembram daquela primeira imagem que a tia mostrou? Onde tinha uma ideia central e algumas ramificações? Pois bem, ali é um mapa mental. Só que antes de aprender como fazer um mapa mental, é de grande importância entender como ele funciona, né? Para que assim você possa construir os seus mapas mentais de forma objetiva e que realmente possam fazer a diferença na otimização do seu tempo. Aí você diz, como assim? Otimização do seu tempo. A otimização são as condições favoráveis para o desenvolvimento de algo. Ou seja, se você se organizar, ao invés de levar muito tempo para fazer algo, você vai levar menos tempo, né? Porque houve uma organização, uma ordem das ações que você pretende realizar, certo? Então, na segunda questão, na página 40, nós temos aí um exemplo de mapa mental. A imagem está um pouco embaçada, mas você pode ir lá no seu livro ou lá no livro digital que dispomos na plataforma. E você vai responder qual a ideia central, né? Como nós podemos ver aí, a ideia central é animais fantásticos. E as ramificações, as setinhas que estão interligadas com a ideia central, elas estão com legendas de acordo com a ideia, com o tema. O que são? Diversidade de animais, lendas, história, literatura, peixes psicodélicos. Então a pergunta, o que você acha de organizar informações dessa maneira? Onde você coloca uma ideia central e as demais estão todas interligadas com este assunto, ou seja, o que você tem curiosidade de saber, o que é importante sobre aquilo, né? Então, eu coloquei que é bem melhor organizar informações dessa maneira, porque fica bem mais fácil de lembrar, de procurar o que me interessa sobre determinado assunto, certo? Mas você pode colocar a sua resposta. Então, aqui diz o seguinte, você não precisa seguir uma regra rígida para criar mapa mental, pois existem algumas orientações que podem te guiar nesse processo. A primeira coisa que você deve fazer é pegar uma ficha em branco, pode ser uma folha sulfite A4, ou seja, uma folha normal em branco, pode ser uma folha do seu caderno, e você vai deixar virada na horizontal. Assim não, mas assim, certo? E você vai colocar algum conteúdo bem marcante no centro, ou seja, aquilo que você está tendo interesse. Então você vai puxar as ramificações, as setas, e você vai montar o seu gráfico, o seu mapa mental. Você pode inserir símbolos, né? Outra coisa, na construção do seu resumo, do seu mapa mental, tudo tem que ter sentido, com diferentes significados. Por isso, tudo precisa ser muito bem pensado. Aqui nós temos algumas dicas, né? Que você pode aproveitá-las para construir o seu mapa mental. Cores, né? Cada uma delas deve comunicar algo. Formatos, né? A escolha de cada formato, se vai ser retangular, se vai ser circular. Deve ser bem pensado para associar os conteúdos que você está interessado. As
setas, né? O tipo de seta também pode te deixar uma dica e criar conexões no mapa mental. Balõezinhos, né? A mesma lógica das setas, dos formatos e das cores também se aplica a cada balão. Como também você pode usar desenhos para ajudar na sua organização. O seu mapa mental pode ser feito à mão, desenhado, né? Como também pode ser feito online, você que escolhe. Você pode fazer um mapa longo, bem grande, com muitas ramificações, como também pode ser menor. Veja esses exemplos que a tia vai mostrar. Olha só. Todos são bem coloridos, alguns são maiores, outros são menores, não é assim? Vai depender do seu conteúdo e do seu interesse de acordo com o assunto abordado, não é assim? Então, no seu livro, na terceira questão, na página 41, nós temos uma proposta de atividade onde pede que você desenhe no seu caderno um mapa mental. E o assunto deste mapa mental é uma festa do pijama, né? Digamos que você vai dar uma festa do pijama. Então, para dar uma festa, você precisa o quê? Se organizar, se planejar, né? E definir as ações para a realização dessa festa. Então, você vai desenhar um mapa mental e você vai, a cada seta, a cada ramificação, você vai descrever as etapas da organização dessa festa. Quais são? Qual a primeira coisa que você vai pensar ou que vocês pensaram quando vocês já organizaram a festa do pijama aí na casa de vocês, né? Eu tenho certeza que a lista de convidados, as guloseimas que vocês irão degustar, que mais? Os materiais, os brinquedos que vocês vão precisar. Então, essa resposta é bem pessoal, certo? Desde que você organize o seu mapa mental, bem bonito. Na outra questão, se você organizasse as etapas de acordo com o tempo que demoraria para realizá-las, qual seria a nova ordem? Então, você vai dizer, se você iria organizar das etapas que demoram mais tempo para ser realizadas ou daquelas que têm um tempo mais longo para ser executada, certo? Então, a resposta é sua, tá bom? Na quarta questão, nós temos outro exemplo de mapa mental, onde precisamos completar com duas ramificações. Sobre o sistema solar, você veja que a ideia central é o sistema solar. E nós temos como os planetas estão alinhados. Quais planetas o formam? O que sabemos sobre Marte? Então, a tia falou que eram duas ramificações, mas não, são três, onde nós vamos escrever o que você gostaria de saber sobre o sistema solar. O que vocês gostariam de saber? A vida em outros planetas? Qual planeta não é considerado planeta, digamos assim? Enfim, a curiosidade é sua, então você vai preencher 3 dessas ramificações. Aqui eu coloquei um vídeo curtinho de 2 minutos e pouco, para que você entenda, para que você compreenda melhor a construção e como é importante a gente se organizar através de um mapa mental para realizar as nossas atividades, as nossas ações, certo? Beijo da tia, vamos assistir ao vídeo
e até amanhã na nossa aula de ciências. Tchau, tchau! O mapa mental é uma técnica de estudo super eficiente. Ele serve para organizar grandes volumes de conteúdo e para facilitar a associação entre os assuntos. E isso é legal para evitar aquele famoso deu branco na hora da prova, sabe? É fácil de fazer e o estúdio tá aqui para te ensinar. Saca só, pega aí uma folha em branco, coloca ela na horizontal e escreva o título do assunto no centro. Isso, ó! Bem bonito, ou nem tanto assim. E não se preocupa com caligrafia e grandes habilidades, não. O importante é fazer um resumo que deixe o assunto bem claro para você. Combinado? Faça umas setas para conectar o título com informações importantes. Tá, mas o que seriam essas tais informações importantes? São aquelas que merecem destaque no resumo, tipo o contexto histórico, a localização, a data, as causas, as consequências e por aí vai. Vamos ver um exemplo? Impactos ambientais. Aqui a gente pode puxar setas para alguns tópicos como impacto das usinas, o problema do lixo e o ecossistema sem impactos. O próximo passo é fazer uma lista com subtópicos para deixar tudo bem explicadinho. Dicas legais para você. Use canetinhas de cores diferentes para cada tópico. Faça também marcações e desenhos. É que elementos visuais super ajudam a associar informações e criar conexões. Então, libere o artista que há em você. O quê? Mas você não sabe desenhar? Relaxa, não precisa manjar de pincéis para montar bons mapas mentais. É só seguir essas orientações que você vai ter um mapa bem funcional. Para não se confundir, a dica é: dê uma cara diferente para cada mapa que você for desenvolver. Mas se o objetivo é relacionar um assunto com outro, você também pode fazer um mapa interdisciplinar. Legal, né? E se o seu negócio é usar recursos online, existem sites para isso, como o MindMeister, o Kaggle, o MindNode e o Canva. Com a ficha de mapa mental, você memoriza os principais pontos do tema estudado, organiza as ideias e acessa mais fácil o conteúdo na sua cabeça. Comece agora mesmo a criar seus mapas mentais. A gente garante que sua rotina de estudos vai ficar muito mais eficiente.